Olá, meu querido amigo e minha querida amiga. Deixe-me começar este vídeo te fazendo uma pergunta. Quem era o povo de Deus, descrito nas Escrituras? Por acaso, não era a nação de Israel que se encontra lá no Oriente Médio? Por certo que sim. Nesta mesma linha de raciocínio, se eu te perguntar, quem é o povo de Deus dessa geração? Por certo que você também irá afirmar que são os cristãos? Sim, o povo evangélico ou católico, e assim por diante. Mas veja bem, não é bem assim que as coisas funcionam. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 25 e 26, aonde Paulo afirma: Pois a Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos. Paulo está afirmando que a Jerusalém que se encontra lá no Oriente Médio, sim, os filhos dos homens, eram escravos do pecado. Porém, ele afirma, no versículo 26, Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, ele cita duas Jerusalém, dois povos de Israel. O povo gerado segundo a carne e o povo gerado pelo Espírito. A Israel da terra, o Israel dos homens e o Israel de Deus. Veja bem, preste atenção, meu querido amigo. Paulo, ele afirma no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Neste caso, o povo de Israel que se encontrava no Oriente Médio não eram os filhos de Deus. Os filhos de Deus haviam sido gerados pelo Criador, no alto, símbolo do Espírito Santo que desce sobre o homem. Neste caso, nada tem a ver o povo de Deus com o Israel desta terra, e sim com o Israel que pertence ao reino dos céus, ou seja, com os verdadeiros filhos de Deus, porque os filhos da carne não são os filhos de Deus. Em outras palavras, o povo de Israel que se encontra nesta terra não é o povo santo de Deus. Tendo isto por base, agora vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é o povo de Deus? Bom, como eu já afirmei, o povo de Deus nada tem a ver com os filhos da carne, porque os filhos da carne não são os filhos de Deus. Veja, Paulo ele cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esta é uma credencial para você poder afirmar que você é um filho de Deus, que você é povo de Deus. Então, você precisa possuir a mente de Cristo. Só possui a mente de Cristo quem nasceu de novo, quem foi gerado pelo Criador, gerado por Deus. Também, outra credencial que encontramos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo afirma: Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você não nasceu de novo, você não possui o Espírito de Cristo. Neste caso, você não é povo de Deus. Esta é a verdade. Os filhos da carne não são os filhos de Deus, e sim os filhos do Espírito, aqueles que nasceram de novo. Agora, se trouxermos esta realidade para a esfera espiritual, veja como que fica. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. O próprio Jesus afirma: Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer sua vontade, a este ouve. Por quê? Deus não ouve a pecadores. Você sabe a resposta? Simples. Porque este não foi gerado pelo Espírito, senão pela carne. O homem natural é o pecador, aquele que foi gerado pela carne. Neste caso, veja bem, é uma questão de lógica. Aqueles que possuem a mente de Cristo foram gerados por Deus. Então há uma sintonia na questão de transferência de informação. O homem espiritual discerne todos os assuntos do Espírito. Ou seja, Deus consegue se comunicar somente com aquele que possui a mente de Cristo. Somente com aquele que já foi gerado pelo Criador. Somente por aquele que já nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você é apenas carne. A carne não possui comunhão com o Espírito. Como poderia Deus estar falando com a carne? Ou seja, falando com um pecador. Como Deus poderia estar se comunicando com um pecador se este não discerne os assuntos do Espírito? Além do mais, veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 39, versículo 15. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Quem são os justos? Os olhos do Senhor contemplam os justos. Estamos falando de homens? Os homens, por acaso, são justos aos olhos do Criador?
Veja o que consta no livro de Jó, capítulo 25, versículo 4. Assim como, então, pode ser o ser humano justo diante de Deus, como pode ser puro aquele que nasce de mulher. O homem que nasce de mulher, ele não é justo. Ele é pecador. Por isso que Deus não ouve o homem natural. Por isso você precisa nascer de novo para se tornar filho de Deus, para você conseguir falar com Deus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono. Está falando do homem natural. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvirem. Até os dias de hoje, até os dias de Paulo, todas as pessoas que não haviam nascido de novo não conseguiam discernir os assuntos do espírito. Por isso que Deus não fala com o homem natural, não porque Deus não o queira, mas porque este não tem olhos e nem ouvidos para perceber o que Deus realiza a nível espiritual. Não é culpa de Deus. Por isso Jesus disse que nós precisamos nascer de novo. Se Deus não quisesse falar com nós, Ele não estaria pedindo para nós nascermos de novo. É óbvio que Deus quer falar conosco, mas isto parte de nós, esta iniciativa de buscar o Criador, de se despojar deste corpo, desta carne, compreendendo que precisamos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido da carne foi gerado por homens. Aquele que nasce de novo é gerado por Deus e se torna um espírito, se torna um Cristo, um Filho de Deus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, meu amigo, que reflita com extrema atenção, meu querido amigo. Preste atenção. Repito, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Você precisa nascer de novo para se tornar nação santa, para se tornar parte do Israel espiritual. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O povo de Deus não é o Israel que se encontra no Oriente Médio sobre esta face da terra. Nunca o foi. Paulo afirmou que somente aquele que é gerado pelo Criador passa a se tornar parte do Israel espiritual. Este Israel espiritual pertence a Deus. Estes que nasceram de novo fazem parte da Nova Jerusalém. O homem natural pertence ao Israel dos homens. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você prestou atenção que nós precisamos nascer de novo, disse Jesus? Por quê? Porque o que é nascido da carne é apenas carne. Para você se tornar filho de Deus, você precisa nascer do Espírito, ser gerado pelo Espírito. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne, perseguia o que havia nascido do Espírito. Assim, disse Paulo, é também agora. O homem natural é inimigo dos filhos de Deus. O homem natural matou todos os profetas. Sim, a nação de Israel, o Israel dos homens, matou todos os filhos do Israel de Deus. O homem natural matou a Cristo. Os homens que haviam nascido da carne e do sangue mataram todos os apóstolos. Os filhos da carne são inimigos dos filhos de Deus. Agora eu te pergunto, se levanta uma questão. Se o Israel dos homens não é o Israel de Deus, por acaso, os filhos dos homens dessa geração, que se dizem cristãos, são os filhos de Deus? É óbvio que não. Por isso precisamos nascer de novo. Em outras palavras, o sistema religioso, a igreja que se diz cristã, na realidade são os verdadeiros inimigos dos filhos de Deus dessa geração. Sim. Fale a respeito disto que eu estou falando, que eu estou relatando neste vídeo. Fala a respeito dos vídeos que eu estou pondo em meu canal com seu líder religioso. E você verá que ele irá se opor a esta realidade espiritual de Cristo. Por quê? Porque simplesmente eles não possuem o Espírito de Deus. Aquele que não possui o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Eles não possuem a mente de Cristo. Por isto que qualquer pessoa que tentar falar em nome de Deus desta geração será tido como inimigo do sistema religioso. Repito, os filhos dos homens que estavam sobre a geração
dos profetas e dos apóstolos perseguiram todos os filhos de Deus e os mataram. Nesta geração, os filhos dos homens que frequentam o sistema religioso não são os filhos de Deus. Estes são os filhos da carne. Estes irão perseguir todo aquele que vier a nascer de novo. Sim, porque o que vier a nascer de novo não irá falar segundo o que o sistema religioso tem relatado dentro dos seus templos. Muito pelo contrário. Este irá discernir plenamente o mistério espiritual contido nas Escrituras e estará sendo considerado, a partir de então, um herege. Por este sistema religioso, pelos filhos dos homens. Está dado o recado, meu querido amigo. Reflita com extrema atenção. A sua vida depende de discernir os assuntos do Espírito. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.